Fala, gurias! Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, da nossa série Diário de uma Mãe Descabelada, que também está disponível lá no YouTube, né, no canal Fala Ariane. Quem também quiser me seguir no Instagram é @aarianemoreira ou @falariane_. Me procurem lá, porque, como vocês sabem, essa série nasceu de stories que eu fazia no Instagram e que as pessoas sugeriram que virasse podcast, e por isso eu tô aqui, então, falando e devaneando sobre as coisas que me interessam e que talvez sejam experiências compartilhadas com outras pessoas que estejam aí do outro lado. Então sejam todos e todas muito bem-vindos e vamos pro nosso episódio de hoje. No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que pode ser um dos piores pesadelos para as mulheres gestantes, para as pessoas que gestam, além do parto. O episódio de hoje vai falar especificamente sobre a amamentação. Não sei se você sabe, mas agosto é considerado um mês importante na agenda de campanha de conscientização. Chama-se Agosto Dourado. No Brasil, ele é uma lei federal, né, de 2017. E ele foi uma indicação, assim, essa campanha é uma indicação da Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas. O nome da campanha chama-se Agosto Dourado, ou seja, em todo o mês de agosto são promovidas diversas ações que incentivam a prática do aleitamento materno. Lembrando, né, que a OMS recomenda que os bebês sejam amamentados até os 6 meses de idade exclusivamente e depois sigam sendo amamentados junto com alimentos sólidos pelo menos até os 2 anos de idade. Essa é uma orientação, assim, da Organização Mundial da Saúde. Entretanto, uma das coisas que a gente vai tratar aqui é a importância, sim, da amamentação, a importância do leite materno como um alimento de ouro, né, como ele é chamado na campanha. Para além disso, a hora de ouro, né, aquela primeira hora da mamãe com o bebê recém-nascido, ela tem o intuito de possibilitar o contato da mãe com esse bebê imediatamente após o parto. E esse momento ele é idealizado para promover a continuação do vínculo que começa durante a gestação e ajudar esse bebê na transição do útero para o ambiente externo. Porque além dela ser boa para a saúde do bebê, ela também é boa para a saúde da mãe. É comprovado que ela reduz as chances de sangramento no pós-parto, ou da mãe desenvolver anemia, câncer de mama e de ovário, diabetes, infarto do coração. A amamentação ela colabora, então, para a mulher perder mais rápido o peso que ganhou durante a gravidez, entre várias outras coisas, né, e benefícios que a amamentação traz para essa relação mamãe-bebê. Eu lembro que quando eu tive o meu filho, a gente teve parto domiciliar, né, e a primeira coisa que fizeram foi dar ele nos meus braços para ele mamar, e eu lembro que a enfermeira obstétrica falou para mim, porque a minha placenta ainda não tinha nascido, aí ela disse, não, coloca ele pra mamar, porque isso vai estimular o nascimento da placenta. Eu lembro que não tive nenhum imprint, sabe? Não tive aquela magia que a gente espera que aconteça quando colocam o bebê no nosso peito, logo depois que ele nasce, mesmo tendo sido um parto humanizado e domiciliar. Não foi uma realidade pra mim. Colocaram o bebê pra mamar no meu seio, foi uma coisa bem estranha. Enfim, ele não sabia pegar, eu não sabia dar. E eu tinha muito aquela ideia de que seria uma coisa meio natural, mesmo tendo estudado bastante. Muitos livros que eu li diziam, né, que a mulher sabe fazer isso, que isso é uma coisa natural, uma coisa que tu vai conseguir fazer. Mas não é verdade. Pelo menos no meu caso, não foi assim. Algumas amigas também já tinham me comentado e reforçado na experiência delas que elas ficaram muito machucadas, que o seio sangrou bastante, elas não conseguiam dar, sentiam muita dor. Outras a criança não conseguia pegar. Outras crianças, por exemplo, ficaram no hospital por algum motivo de saúde e elas não conseguiram manter esse contato com a amamentação. Ficavam bastante frustradas contando essas histórias. As campanhas, elas fazem também a gente, para além da conscientização, a gente criar mais um peso e mais uma culpa para cima daquela mãe que muitas vezes não consegue manter o aleitamento materno desse bebê, né? Não consegue por N motivos. Um dos principais motivos é o conhecimento e o auxílio para fazer uma pega correta, para poder não sentir tanta dor, para poder ter um ambiente saudável e tranquilo para essa amamentação. Mas tudo isso a gente vai explorar um pouco mais pra frente. Então vamos lá. O leite humano, né, ele é um alimento completo e natural.
Ele é adequado para praticamente todos os recém-nascidos, salvo assim raras exceções. Ele é uma das maneiras mais eficientes de atender os aspectos nutricionais, imunológicos e psicológicos da criança no primeiro ano de vida. O início e a continuidade da amamentação depende de fatores históricos, sociais, culturais e psicológicos da pessoa lactante, de quem está oferecendo esse peito. Além do compromisso, e do conhecimento dos profissionais de saúde que vão envolver a promoção, o incentivo e o apoio desse aleitamento. A amamentação é um ato milenar, fundamental para o desenvolvimento infantil e tem contornos particulares quando analisada sobre a ótica da raça e da etnia. Por exemplo, a experiência da amamentação negra no Brasil é marcada por uma série de desafios históricos, sociais e culturais, que impactam diretamente na saúde das mães e dos bebês. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2023, a amamentação era o único fator que isoladamente podia reduzir em até 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis. Mas a gente sabe que a realidade da mulher negra na diáspora, aqui no Brasil em especial, tudo para nós acaba sendo atravessado, pelas questões raciais e por como historicamente a gente foi formado. Dessa maneira, a escravidão teve suas consequências também na nossa amamentação. Então tem um podcast que eu gosto muito, vou deixar a indicação aqui para vocês que vale muito a pena ouvir, que é o Prato Cheio, pois eu vou deixar o link ali na descrição. Tem 2 episódios do Prato Cheio que eu gosto muito, um é sobre as amas de leite e o outro é sobre quem pode dar o peito. No episódio das amas de leite, as meninas vão trazer, explorar um pouco dessa relação do corpo da mulher negra com o aleitamento materno, O aleitamento materno, antes dele ser um direito, ele foi para a mulher negra não só uma obrigação, mas algo que nos causou muitos traumas. A gente era separada violentamente dos nossos filhos para ser vendidas como amas de leite. Nós éramos engravidadas de forma compulsória, a fim de produzir leite, para depois poder ser ama de leite dos filhos dos senhores, porque as mulheres europeias não queriam amamentar. E aí elas vão trazer dentro desse episódio, de um jeito bem histórico e bem detalhado, toda a história e as questões das amas de leite no Brasil. Então é um episódio que vale muito a pena ouvir, porque ele vai falar exatamente disso, sim. Essa prática, então, ela desvalorizou a relação entre mãe e filho e contribuiu para essa naturalização dessa separação da mulher com o bebê nos primeiros anos de vida. Além das formas de racismo, presentes na formação do país, que vão dificultar o acesso à amamentação. Tem aquela música do Emicida que eu gosto muito, que ele canta, Pra nós, punk é quem amamenta enquanto enfrenta a guerra, os tanques, as roupas sujas, a vida sem amaciante. Então ele descreve, o que é essa amamentação para uma mãe negra numa favela, em que a gente não tem as condições adequadas de ter um ambiente tranquilo, com a nossa almofadinha, um sofazinho que reclina, pra gente sentar com o nosso bebê e poder amamentar, Eu tentei muito montar isso na casa da minha mãe, foi muito legal, na verdade, ela encontrou. Acho que foi no lixo que ela encontrou aquela poltrona branca, super confortável. E então eu tive muito isso, assim, a gente fez as coisas de um jeito que ficasse agradável pra mim e pro bebê. Só que no fim das contas, gurias, a amamentação, na prática, ela é muito de como a mãe e o bebê se organizam, assim. No primeiro momento, eu tive ajuda, A minha doula, a enfermeira obstétrica, as gurias do posto de saúde, da unidade básica, vinham em casa me auxiliar com a pega. E com o tempo eu fui descobrindo, por exemplo, elas me ensinaram que a boquinha do bebê tinha que estar numa posição importante, que o jeito que eu segurava ele influenciava em como ele pegava o meu peito, e isso tudo ia tornando a amamentação mais confortável e não machucando tanto o meu seio, o que me estimulava mais a querer amamentá-lo. E, logicamente, produzia mais leite. A questão é que, por exemplo, depois disso, muitas coisas que os médicos me diziam não se aplicavam. Por exemplo, a gente não pode amamentar o bebê deitado. Só que era muito cansativo pra mim, eu via relatos também de várias amigas, aquela coisa de ter que levantar no meio da noite, pegar o bebê, sentar na poltrona pra dar o leite. Era muito cansativo pra mim, eu não conseguia fazer isso. Aí a minha mãe me ensinou a dar mamar deitada. E foi maravilhoso, assim, porque eu e meu bebê, eu alimentava ele deitado, às vezes dormia. Dizem que é perigoso, que pode engasgar, eu não indico, tá? Mas eu vou falar pra vocês que na prática eu fazia, porque era o que me permitia descansar. E nunca deu nada de errado. Não é indicado, porque pode engasgar, pode dar principalmente nos primeiros dias ali, mas era a minha realidade. Então eu não vou mentir aqui pra vocês que eu não fazia porque eu fazia assim.
E teve uma coisa que foi muito importante pra mim, que foi participar de rodas de amamentação com outras gestantes, que a gente conversava sobre, em que a gente se auxiliava, em que tinha uma profissional ali da saúde incentivando. Então, rodas de amamentação com outras gestantes era muito legal. Eu sempre tentei também não fazer outras coisas enquanto estava amamentando. Às vezes eu li um livro, porque demora, né? Às vezes o bebê ficava ali, sei lá, quase 1 hora para mais mamando. E eu ficava um pouco impaciente de ter que ficar sentada esperando ele mamar. Então eu tentava não fazer nada enquanto ele estava mamando. Ficava ali olhando para ele, meditando, ouvindo uma música. Tentava não ficar mexendo no celular, tentava ler livro, não consegui, nunca consegui ler livro. Então eu tentava não me distrair daquela coisa que era aquela ligação entre eu e o bebê. Às vezes eu conseguia, a maioria das vezes eu não conseguia. Ficava no celular mesmo, mas se eu pudesse voltar hoje eu teria, meu bebê ainda mama, né? Mas se eu pudesse voltar hoje eu teria aproveitado um pouquinho mais esse processo junto com ele, assim. Outros dados, né? Infelizmente, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil de 2019, ele demonstrou que entre as crianças menores de 6 meses, apenas 13% recebiam leite materno como principal alimento no Brasil. Deste grupo, bebês pretos eram os menos amamentados, apenas 5%, né? Na sequência vinham os bebês pardos em 12% e os bebês brancos com 14%. Uma das coisas que é importante, né, a gente voltar aqui a pensar, e que eu acho que é uma das coisas que, às vezes, a campanha do Agosto Dourado não dá conta, é que o racismo institucional e as desigualdades sociais, elas são um dos principais fatores para que o aleitamento materno de crianças negras não seja da forma como se idealiza a campanha. Então, o acesso à saúde para mulheres negras é historicamente negado, a gente tem menor acesso a isso, a uma saúde de qualidade, a profissionais que dão informações precisas sobre a amamentação, a um acompanhamento adequado de pré-natal e pós-parto. E isso influencia muito sobre a nossa conscientização sobre a amamentação. Por último, mas não menos importante, as condições de trabalho, né? Mulheres negras, em geral, ocupam empregos mais precarizados, jornadas de trabalho mais longas, sem flexibilidade para amamentar os filhos, numa distância longe de casa, muitas vezes, e isso dificulta essa manutenção da amamentação. Imagina, tu trabalha numa escala 6x1, praticamente 10 horas por dia se tu contar o tempo de deslocamento. Algumas de nós não têm licença maternidade porque nem tem carteira assinada, como foi o meu caso, né? E aí tu tem que chegar em casa, tem que dar leite pro bebê, fazer comida, limpar a casa, ajeitar as coisas. Ou então tirar leite, porque eu detestava tirar leite. Primeiro que demorava, segundo que doía muito meu seio, aquela bombinha. Quando eu tirava no manual. Então, dentro desse contexto, é impossível que as mulheres negras consigam querer amamentar. Que eu acho que é uma das principais coisas, assim, querer. Depois ver as condições e aí possivelmente garantir que essa criança tenha acesso ao alimento mais rico que ela pode ter. Inclusive questões de imunidade, né? Eu lembro que isso é uma das coisas que fez eu continuar amamentando até os 2 anos, porque logo meu bebê foi pra escola, ele começou a pegar várias gripezinhas, várias viroses, e a pediatra dele dizia pra mim que ele só não ficava mais porque ele tinha esse acesso, né, único, exclusivo e também livre demanda, como chama. Ele recebia muita imunidade a partir desse alimento, né? Eu sempre gostei muito de pensar nesse resgate das nossas práticas ancestrais de cuidado, né? De reconhecer a amamentação como um ato de resistência e afirmação da minha identidade enquanto pessoa negra e de alguém que quer dar para o meu filho o melhor. E não o melhor em termos de materialidade, em termos de coisas. O melhor a nível de conexão, o melhor a nível de escuta. Eu penso, né, que muito disso é o que falta. Muitos dos nossos pais e mães sempre pensam em nos dar o melhor. A minha mãe sempre tentou me dar o melhor, e o melhor que ela conseguia geralmente estava vinculado à materialidade, né? Porque é importante. A gente tem que ter o que vestir, a gente tem que ter onde morar, a gente tem que ter o que comer. Entretanto, eu já venho de um lugar, né, de uma condição que me permite dar para o meu filho o melhor a partir de coisas imateriais, como o tempo. Para além disso, eu confesso para vocês que eu gosto muito, muito de amamentar. Eu gosto muito de saber que o meu peito acalma o meu filho. Que em um momento de desespero, em que ele não tá conseguindo se comunicar, quando ele era bem bebezinho,
Era só eu pôr o peito pra fora, ele se alinhava nos meus braços e se acalmava, assim. Isso me dava muita segurança em relação à minha maternidade, e também esse fator psicológico que eu acho bem interessante, e que não é a realidade de todo mundo, né? Tem o episódio do prato cheio, que é quem tem o direito de dar o peito, também é um que eu indico, em que as gurias vão falar sobre a questão das LGBT, e vão dizer especificamente sobre como pessoas que gestam, né, que não gestam, também tentam amamentar. Como que isso é feito? Tem um casal que eu sigo, é Maternidade Sapatão no Instagram, vou deixar o arroba pra vocês também, que eu adoro. As meninas, uma delas gestou e a outra, então, resolveu que amamentaria. Então ela fez o tratamento, o estímulo, né, tomou os hormônios e fez a estimulação do peito, e aí ela amamentou então os filhos que a outra mãe pariu. Foi lindo, assim, é uma experiência, eu sempre acompanhei elas desde o início, e era muito bonito de ver esse esforço que ela fazia. Então, esses fatores todos influenciam a amamentação, são duas mulheres negras também, e que, por isso, né, eu gosto de seguir elas e indico. É uma maternidade que faz mais sentido pra mim, com a minha realidade. Essa visão negativa, né, sobre o nosso corpo, também estética, né, de não querer que o peito caia, essas falsas ilusões sobre o que vai acontecer com o nosso corpo a partir da amamentação, são coisas que eu acho que seria interessante a gente poder repensar, junto com as condições de trabalho, com acesso à saúde, essas informações mais precisas e acessíveis, né? Então é isso, assim, o que eu queria trazer um pouco sobre a amamentação era que a gente pudesse ter essa sensibilização, esse apoio social, poder pensar políticas públicas que sejam capazes de promover um aleitamento materno como um direito para a população negra, como algo que reafirma quem nós somos. Desconstruindo então esses estereótipos, né, de beleza, do corpo, dessa valorização da diversidade. A amamentação negra é um tema complexo e ela exige uma abordagem multidisciplinar e interseccional. Então é fundamental que a gente reconheça que as desigualdades raciais impactam essa prática de aleitamento para desenvolver ações específicas e promover a equidade, garantindo esse direito para todas as mulheres e para todas as crianças, especialmente crianças negras. Enfim, gente, é um pouco disso que eu queria trazer para vocês. Esse é um mês importante para a gente pensar o aleitamento materno. As pessoas me procuram no inbox do Instagram para falar do medo de não conseguir amamentar. Poucas vezes em que ele esteve no meu peito e eu não estava com vontade de amamentar, eu permanecia amamentando, porque eu acho que também é muito cruel, né? Quando uma pessoa é obrigada a fazer algo, ou seja, eu não estou me sentindo bem, eu não estou sentindo prazer no ato de amamentar, estou sendo obrigada a fazer. Eu acho que isso é bastante cruel, acho que a gente não deve incentivar esse tipo de prática, e sim incentivar a conscientização das pessoas que gestam e que não gestam e que estão amamentando, que são lactantes. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Por aqui, a gente tá passando por um período de desmame, mas é algo que eu vou trazer em outro episódio, porque envolve muitas questões. Me mandem dúvidas, perguntas, a experiência de vocês com a amamentação. Vai ser muito legal a gente poder compartilhar isso com outras pessoas. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês, uma ótima semana. E esperem que ainda nesse mês a gente vai ter novidade aqui, que é a estreia do quadro novo do canal Fala Ariane, com um convidado especialíssimo para um especial de Dia dos Pais. Então esperem essa surpresa que tá vindo aí. Então um grande abraço, uma boa semana para todo mundo e até o próximo Diário de Mamãe Descabelada. Beijão, gente!